Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular, volume 4, para o 9º ano do ensino fundamental, na sua sexta e última semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Nessa sexta semana, nós vamos estudar a unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida, o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. E a habilidade será identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e também as consequências dos usos dos recursos naturais e das diferentes formas de energia, como, por exemplo, as termoelétricas, hidrelétricas, a energia eólica, a energia nuclear em vários países. E os conteúdos relacionados quais são? Concentração de atividades industriais em relação aos recursos naturais. Isso lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, como biologia, história, sociologia e química. Diante disso, o tema da aula da semana é apropriação dos recursos naturais pelo ser humano. Com este tema, caro e cara estudante, você vai perceber como que a atividade industrial, se aproveita da disponibilidade desses recursos naturais e também as consequências dessa localização desses recursos naturais e também os impactos ambientais relacionados. Diante disso, vamos contextualizar algumas informações. Pessoal, é o seguinte, ao se apropriar desses recursos naturais, o ser humano, e através da atividade industrial, promove uma intensa modificação da paisagem e também das relações naturais daquela área degradada. As demandas pelos recursos naturais, energéticos, para produzir tecnologias têm causado muitos impactos na atividade industrial e levam esse meio ambiente a sofrer esse processo de alteração contínua. Para gerar uma energia, por exemplo, ou quem sabe até mesmo a produção de um bem, são necessárias várias atividades e processos que cada processo desse acarreta um problema ambiental. E nós temos, historicamente falando, vários problemas ambientais relacionados à produção de energia. Nós tivemos, por exemplo, o acidente em Chernobyl, essa usina nuclear lá em Chernobyl, que é uma cidade localizada na Ucrânia, lá na época da União Soviética, e era composta por 4 reatores, e foi cenário de um dos maiores acidentes do mundo, acidente nuclear. Essa usina era usada para a produção de energia naquele país. Com esse desastre que ocorreu lá em meados do ano de 1986, tudo começou quando um dos 4 reatores explodiu e ocasionou diversas reações em cadeia. O motivo dessa explosão até hoje é bem controverso e mal explicado. Alguns chegam a afirmar que foi falha dos operadores e outros atribuem essa falha no projeto das hastes do controlador do reator. Estas hastes dos reatores são compostas por elementos, geralmente, pessoal, o cádmio, que tem a tendência a absorver mais nêutrons e amenizar as reações no interior do reator. Também é provável que muitos procedimentos irregulares que não obedeciam às normas de segurança também tenham sido executados e causado esse desastre ambiental. Fato é que esse desastre até hoje tem causado grande repercussão, tanto na natureza quanto também na vida local. E segundo o relatório de procedimentos que foi feito naquela época, a equipe operacional planejou testar as turbinas Chernobyl, que eram 4 turbinas. No caso, a 4ª turbina seria capaz de gerar energia suficiente para manter as bombas do líquido de refrigeração funcionando, caso houvesse uma perda de potência, até que o gerador de emergência fosse ativado. Em pouquíssimo tempo, a potência e a temperatura do reator subiu extremamente alta, ocasionando explosões, e geraram ainda mais energia
para as reações. E além disso, pessoal, houve também a entrada de oxigênio no ar, que piorou o processo de combustão para que a radiação fosse espalhada. Durante esses primeiros dias após o acidente, foram os que mais tiveram radiação liberada, principalmente em função do vento e das chuvas, né, daquela região. E com isso nós tivemos então várias mortes, né, de seres humanos e também de vários animais que habitavam naquela região. O governo estima que naquela época tivemos mais de 15 mil mortes diretas e no entorno mais de 80 mil mortes de pessoas que viviam naquela região. E até hoje os impactos da radiação acarretam problemas, né, ambientais. Nós temos também alguns problemas nas hidrelétricas, né? Alguns países que utilizam essa produção de energia através das hidrelétricas têm ocasionado problemas ambientais relacionados. Principalmente, pessoal, no início do processo da construção das usinas hidrelétricas e das barragens. É o caso, por exemplo, do Brasil. O impacto ambiental provocado pelo desmatamento e também pela perda da biodiversidade tem causado, né, incômodo na produção de energia por meio das usinas hidrelétricas. Além disso, nós temos também os impactos sociais e culturais nas populações ribeirinhas que vivem ao longo desses rios, né? Nós tivemos um alerta aí dos Estados Unidos em um artigo publicado, né, que apresentava que quando uma grande barragem é construída, o rio jusante, que é a direção em que corre a água, né, de uma corrente fluvial, perde grande parte das espécies de peixes que são importantes para as populações ribeirinhas, né, aquelas comunidades que vivem e que moram em torno do rio, que acaba perdendo a sua casa, perdendo suas residências e também perdendo a sua principal fonte de renda, através da agricultura familiar local e também da pesca local, tá certo? Na Bacia Amazônica, por exemplo, onde foi planejada a construção, né, de mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de uma usina hidrelétrica, com mais de 147 de usinas hidrelétricas, com mais de 147 barragens naquela região. E essa construção dessas barragens tem provocado extinção de várias espécies de peixes, de animais, no entorno daquelas áreas alagadas. No Rio Tocantins, por exemplo, aquela barragem, houve uma redução de 25% do número de espécies de peixes naquele curso d'água, que acaba desaguando lá em cima no Rio Amazonas. A barragem do Rio Tucuruí, né, o pescado diminuiu mais de 60% imediatamente após a construção da barragem. E com isso, mais 100 mil pessoas que viviam em torno do rio, né, teve a sua vida afetada e essa economia dependente dessa pesca também afetada. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o 9º ano do ensino fundamental, na sua 6ª e última semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.